Bom dia, Regina. Um prazer Bom dia estar a aqui. todos e todas. Bom dia aos presentes. Vamos dar início à nossa mesa redonda do dia de hoje, do segundo Encontro Nacional de Literatura Infantil Juvenil, primeiro Congresso Internacional de Literatura Infantil Juvenil. Né? Nós temos por tema questões e temáticas de ontem e de hoje. E quero apresentar de literatura infantil e juvenil. Né? Quero apresentar os nossos palestrantes, Angelina Neves e Pedro Pereira Lopes, de Moçambique. O título da fala é Espelhos, Janelas e Portas, Contextos e Narrativas da Literatura Infantil e Juvenil em Moçambique. Deixa eu verificar, porque eu acho que alguém está com o YouTube aberto e está dando ressonância. Se alguém abrir o YouTube, é melhor desligar, tirar o som. Né? Então, repetindo, Angelina Neves, escritora, grande escritora de Moçambique, Pedro Pereira Lopes, também com várias obras muito importantes publicadas, ambos de Moçambique, né? Amigos, parceiros, vão nos brindar com uma fala sobre essa produção, né? Cujo título é Espelhos, Janelas e Portas, Contextos e Narrativas da Literatura Infantil e Juvenil em Moçambique. Passo, então, a palavra aos professores Flávio Garcia e Eliane Debos, né, que fazem parte do Núcleo de Estudos de Literatura Infanto-Juvenil, desculpe, Flávio faz parte, que é do Núcleo de Estudos de Literatura Infanto-Juvenil da UERJ, e Eliane e Flávio fazem parte do nosso grupo de pesquisa do CNPq, né, o ENLIGE. Flávio e Eliane, muito grata, agradecemos imensamente a mediação. Pedro e Angelina, olha, recebam todo o nosso afeto de coração, assim, nossos profundos agradecimentos pela presença de vocês hoje aqui, que muito, mas muito mesmo nos honra. Muito grata. Passo a palavra aos mediadores, aí eu saio da sala para não, né, ser menos uma a ocupar o espaço. Boa palestra. Eu volto no final, estou aqui. Obrigado, Regina. Obrigado, Regina. De certa maneira, eu também me coloco junto com Regina e com Zé Nicolau na coordenação geral do evento. Obrigado, Eliane, como parceira está aí. Né? Obrigado a Angelina e a Pedro, que aceitaram participar. E eu vou deixar que a Eliane comece, quer dizer, o deixar é uma brincadeira, né, um processo discursivo, retórico. Eu vou passar a palavra para que a Eliane comece apresentando a Angelina, até pelas proximidades muito mais latentes no trabalho que a Eliane faz com a literatura infantil e juvenil. E aí depois eu genericamente apresento o Pedro, e a gente passa a palavra para os dois baterem bola, como se usa muito no Brasil, baterem um papo. Vai lá, Eliane. Bom dia a todas, todos que nos ouvem neste evento, né, no segundo ENLIGE, primeiro CILIGE. Parabenizar a toda a comissão organizadora, mas principalmente a professora Regina Michelis, Flávio Garcia e toda a equipe, né, que está aí à frente de um evento que está acontecendo de forma remota, e isso sempre tem uma marca aí das dificuldades, né, de fazer os trabalhos remotos. Ao mesmo tempo, lembrar que estamos fazendo esse trabalho devido a uma pandemia que nos assola e nos coloca numa distopia, em isolamento social, né? Acho que a gente sempre precisa demarcar, mas a importância também de continuarmos na luta, continuarmos na ação, e no que Paulo Freire sempre colocava como num verbo de ação, que é o esperançar. Então, estamos aqui esperançando. Eventos como esse são eventos que marcam esse ato de esperançar. É uma alegria estar aqui com o professor Flávio Garcia, né, mediando essa mesa. Eu digo alegria porque a honra pode ser imerecida, né?
coloca isso na aula inaugural. A honra pode ser imerecida, mas a alegria nunca o é. Então, estar nessa roda de conversa, para mim, é uma grande alegria, né? Reencontrar, mesmo que à distância, pessoas tão queridas como Angelina Neves e Pedro Pereira Lopes, pessoas que são, além de ser fonte de pesquisa, né, da sua produção literária, temos essa proximidade do contato físico, né, do carinho, de já termos estado juntos em vários momentos. Eu quero abrir, antes de apresentar Angelina, eu quero trazer um poema de Craveirinha, que eu acho que é um prenúncio do que seria, né, essa literatura para a infância naquele país, ou os livros para a infância, no momento em que a literatura estava ainda em forma embrionária, pós-independência. Claro que Craveirinha é anterior, né, um pouquinho antes, mas acho que ele traz um pouco disso nesse poema que diz: minha guerra será contra os paraquedistas, suspensos entre céu e terra. Morrerei na minha guerra, eu levarei nos braços de guerrilheiro para as crianças da minha terra as sedas lançadas do bojo do bombardeio. E minha glória serão as mães cantando aos filhos a história simples do primeiro autêntico vestido de seda, dádiva do céu. Chamando Craveirinha para a roda, né, eu apresento Angelina Neves, essa pessoa generosa, amiga querida, né, que agora faz parte aí também do meu foco de pesquisa, e devo a Rogério Andrade Barbosa esse encontro, né, em particular presencial. Então, acho que o Rogério está nos ouvindo, então dizer para ele que se estamos aqui novamente juntos, é porque ele nos uniu. Então, Angelina Neves, escritora, educadora, é considerada pioneira, para alguns a mãe, na publicação de livros para infância e juventude em Moçambique, no pós-independência. Trazem suas publicações, né, as suas publicações trazem à cena, a partir do início da década de 1990, e a maioria em parceria com organizações humanitárias, como a Organização das Nações Unidas, a Unesco, a Save the Children, das quais instituições recebeu prêmios devido ao compromisso político com os direitos da infância em seu país. Suas publicações somam mais de 40 títulos. E aí, nos nossos estudos, a gente tem feito, né, tentado, numa tentativa de construir um pouco dessa história que está por escrever, estamos tentando fazer isso, a gente traz aí a produção dela em 3 grandes grupos. Uma produção didático-informativa, que abarca livros didáticos para a fase da pré-escola, né? Revistas e livros informativos, que é uma condição que aqui a gente demarcaria até o Nigritani, né? Aquele jornal que está lá até hoje vivo, mas que Angelina contribui muito na década de 80 e 90. Depois teríamos os recontos, enquanto tradução da cultura oral para uma cultura grafada, e as narrativas contemporâneas, né? Tendo essas características de interdependência de linguagem verbal e visual na composição do livro. A gente tem tentado estudar dentro dessas 3 vertentes, mas pensando que estamos considerando que a produção para a infância da Angelina, que essa é a marca, né? A produção de livros. Embora a gente não tenha ainda no Brasil nenhuma publicação, esperamos que a parceria, né? O Livro Mágico, que é em parceria com o Pedro Pereira Lopes, esteja no Brasil em breve. Nós estamos aguardando essa possibilidade. Mas não temos ainda a produção da Angelina por aqui. E nós temos, então, no Grupo Literalize, mapeado a produção dela, com resenhas, enfim. E dia 9, provavelmente, se tudo der certo, a gente faz o lançamento desse primeiro mapa que a gente fez de resenhas de 27 livros de Angelina Neves.
Então, seja bem-vinda, Angelina, nessa roda de conversa, né? Obrigada. Eu passo a palavra para o Flávio apresentar o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Angelina. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos que nos estão ouvindo. Quer dizer, na verdade, a ideia é uma roda de conversa, com escritores, né? É, de certa maneira, um importante compromisso de apresentação de escritores que nem sempre nos chegam, ainda que a CPLP esteja completando aí seus 25 anos, ainda que haja uma política de difusão da língua portuguesa, mas a gente percebe que a língua portuguesa não chega facilmente nos seus produtos, nem mesmo aos membros, né, da CPLP com facilidade. E Eliane explicou muito bem isso no que tange a obra da Angelina, que eu tive a imensa felicidade de conhecer por um processo meio pirata, uma vez que o Pedro me enviou a digitalização de alguns dos livros da Angelina, que eu pude ler, conhecer e travar contato. O Pedro, eu já conheço um pouco mais. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista para a revista Abusões, revista da UERJ, que eu sou um dos editores gerentes. Tive a oportunidade de ler outras obras do Pedro. E apresentando um pouco o Pedro, ele não é um escritor fixado simplesmente ou unicamente na literatura infantil e ou juvenil. O Pedro é um escritor com um trânsito entre uma literatura que chamaríamos lato sensu, sem muito cuidado teórico e conceitual, para um público amplo e qualquer, fosse para um público adulto, como para um público infantil e ou juvenil, também no seu sentido mais amplo, né? Falava eu há poucos dias com o Pedro, a propósito da apresentação no Congresso da Abralic de um dos romances dele, premiado no Brasil, Mundo Grave, que falávamos, eu e Pedro, né, sobre o fato de que esse romance não tem expectativa próxima de uma publicação no Brasil. E na qualidade de estudioso da ficção fantástica, da ficção policial, da ficção de mistério, da ficção de terror e de horror, daquela ficção que, lato sensu, eu chamo de ficção do insólito ficcional, né? Ficou redundante, mas é uma escolha conceitual do termo insólito ficcional. Esse romance do Pedro é um exemplo brilhante. O Pedro transita pela poesia e pela prosa com muita maestria, ainda que eu não seja um leitor de poesia com a qualidade que merecia e deveria ser. É uma falha minha como leitor. Mas na literatura infantil, ou na literatura infanto-juvenil, eu vou alargar o termo, o Pedro tem dois romances que me deixam profundamente envolvido. Um tem edição brasileira, numa coleção de contos moçambicanos, que é Canova e o Segredo da Caveira, em que o Pedro admite, de maneira bastante interessante, que ao fazer o reconto da história, ele refaz a própria história, porque ele nunca aceitou o efetivo final da narrativa oral que transitava, ele subverte esse final, aplica a esse final um ingrediente maravilhoso, extremamente forte, e Canova e o Segredo da Caveira é uma narrativa extremamente agradável, está numa coleção de 10 volumes, ainda que eu tenha descoberto que existe um 11º que não consegui comprar, e há uma edição brasileira pela Capulana. E há um outro romance do Pedro, que eu tive a felicidade de conseguir, muito sem querer, aqui em Portugal, onde estou desde o ano passado, digo muito sem querer,
porque parece que o Pedro intermediou um contato com a Baobá, e a Baobá encontrou um exemplar perdido deste livro num outro estoque, né, que são as aventuras do João Galagala, que eu confesso que, quando li, com a maior vontade de escrever sobre, eu nunca consegui escrever sobre, porque cada vez que eu volto o livro eu fico inundado de lágrimas. Quem me conhece mais proximamente sabe que eu tenho a fragilidade, o defeito de me deixar catarticamente levar pelas narrativas, me emocionar. E eu chego ao final inundado de lágrimas. É uma narrativa que eu vou ter que me blindar para escrever sobre ela. Eu acho uma narrativa extremamente agradável. E quem quiser pesquisar, há vídeos no YouTube do Pedro falando da narrativa e do cantor, compositor, violonista, que, na verdade, conta a história original, né? Porque é dali que é uma dupla parceria, né? Que é uma dupla parceria por serem dois, então por serem dois espaços midiáticos, a música e a literatura, que é brilhante. E ano passado, salvo eu esteja errado com a data, Pedro e Angelina publicam um livro efetivamente junto, do qual eu não vou falar, porque a Regina Michelis está me devendo para a próxima edição do Caderno Seminal, um outro periódico da UERJ, do qual eu sou gerente, e que tem que sair este ano até dezembro. Ela está me devendo uma resenha sobre esse livro. Resenha essa que eu cobro a ela todo dia, mas ela estava envolvida com este. A partir de agora, a ideia não é nem que eu nem a Eliane fiquemos falando de Pedro, nem de Angelina, nem do que pensamos da infantil, da infanto-juvenil, da juvenil, seja lá como for, né, ou o que pensamos da obra deles. A ideia agora é deixar que, remanadamente, porque Pedro e Angelina são irmãos dessa literatura, são irmãos nessa literatura, né, nessa literatura em Moçambique, e aí vão duas inconfidências. Primeiro que esses dias Pedro se referia a Angelina como mãe, não sei o quê, e a Angelina brincou na resposta. Pedro, foi inevitável que eu lembrasse de uma outra história. Foi inevitável que eu lembrasse de uma outra mãe sua, da qual, quando eu lembro, eu também me lavo os olhos de lágrima, que é Fernanda Anjos. Se há mais ou menos 2 décadas eu tive coragem de caminhar pela literatura moçambicana e pelo estudo de Miyakoto, eu devo a Fernanda Anjos, que me assistiu num evento na Universidade Federal do Rio de Janeiro, esperou o evento terminar, me fez um sinal para que eu não saísse, eu não sabia quem era aquela senhora, me chamou e disse: não dê atenção a essas críticas que lhe fizeram, não. O próprio Miyakoto pensa tudo isso. Ele só não diz porque ele precisa do espaço midiático, porque ele precisa vender os livros dele. Mas ele pensa tudo isso. Fique bastante, continue assim. Me retirou um cartãozinho, me entregou. Cartãozinho esse que eu consegui que digitalizassem para mim do Brasil e postei tão logo Fernanda faleceu, né? E Fernanda se dizia muito sua mãe, e você sempre disse que Fernanda era efetivamente sua mãe. Foi inevitável que, quando eu li a sua fala sobre Angelina, eu fizesse esse link Angelina, Fernanda, e aí eu passo a gostar mais da Angelina ainda, além daquilo que eu lia de você falando dela, porque ela habita no meu coração, nesse momento, um espaço próximo da Fernanda, que eu tenho a tristeza de não ter conseguido ver quando voltei a Portugal, porque ela já estávamos no início da pandemia e ela estava no ar. Vão lá, escolham entre vocês dois se é a mãe que começa falando para o filho e dando a palavra, se é o filho que começa falando para a mãe e dando a palavra, e como vocês vão bater papo sobre essa literatura para crianças e para jovens em Moçambique, essa literatura que tem uma história para trás, em toda uma tradição oral, mas sob um ponto de vista institucionalizado, né? É trazida agora de uma outra maneira, né? E aí cabe a vocês falarem disso, porque quem está em Moçambique são vocês. Eu estou em Portugal, mas sou nascido e criado no Brasil. Vão lá, escolham e avancem. O filho quer falar. Olha, olá a todos. Bom dia, boa tarde. Em Moçambique já é tarde. Eu não quero necessariamente iniciar a minha fala, não é? Quero agradecer a presença
da Angelina, obviamente, que por mais que a gente discuta, que a Angelina sempre será uma mãe para mim, não é? Uma mãe literária, uma amiga mãe, alguém com quem eu posso contar, e sempre contei em vários momentos desta minha breve carreira na literatura e em escrever em livros para crianças e para jovens. Mas eu só queria partilhar aqui uma história bem interessante, né? Antes de entrarmos para esta coisa da fala, porque eu prefiro, na verdade, que a Angelina fale primeiro, mas eu quero aqui secundar esta introdução que o Flávio faz, de como eu passo a conviver com a Angelina, porque a Angelina era essa espécie de deusa, né? De uma divindade, de um ser que não era necessariamente alcançável, ou não era fácil de alcançar. O que é bem engraçado, porque quando eu conheço a Fernanda Anjos, quando eu conheço a Fernanda, ela criou imediatamente algo chamado de oficinas de escrita criativas. Creio que fosse em 2008, 2009, por aí. E depois de várias conversas, várias aulas de escrita criativa, a Fernanda Anjos pergunta-me se eu conhecia a Angelina Neves. E eu, claro, prontamente respondi, obviamente que eu conheço a Angelina Neves. Quem é que não conhece a Angelina Neves? Quem é que um dia foi criança em Moçambique que não tem referência da Angelina Neves? E ela diz, olha, eu faço essa pergunta porque tu estás a escrever para crianças, né, para jovens, e a Angelina Neves, ela escreveu a vida toda para crianças e jovens, ela trabalhou a vida toda com crianças e jovens. E eu disse, olha, fantástico, e quando é que a gente pode conhecer ela? Eu disse, olha, eu vou ligar a Angelina e nós amanhã podemos tomar um café juntos. O que tem uma segunda parte muito engraçada, porque a Angelina, ela vivia perto do Instituto Camões, que é o local onde nós costumávamos ter as nossas oficinas de escrita criativa, que é uma coisa de 5 minutos, né, do Camões, a sua antiga residência, Angelina. E um terceiro elemento é que ela sempre tomava o café depois de uma caminhada com os seus cachorros, com os netos, bem próximo também de casa e do Instituto Camões. Ou seja, em cerca de 10 minutos, nós podíamos fazer um círculo todo, um trajeto todo, que é a coisa que eu fazia todos os dias e nunca tinha encontrado com a Angelina Neves. E vou lá eu, todo apreensivo, todo nervoso, porque vou encontrar a Angelina Neves e a Fernanda Anjos dizia, olha, calma, Pedro, calma. Eu disse, pô, mas como é que eu vou ficar calmo? Porque a Angelina Neves, ela escreveu um monte e sempre eu tive em referência, por exemplo, os textos da Viagem com a Cabaça Mágica. E eu dizia, pô, como é que alguém consegue escrever 10 livros com 2 personagens fixos e a transitar pelo Moçambique, a viajar e a trazer essas memórias tão lindas que ajudavam não só a construir o imaginário infanto-juvenil moçambicano, como, acima de tudo, nos mostrava este Moçambique sem mesmo termos que sair de casa, né? Porque a Viagem com a Cabaça Mágica era algo inevitavelmente fantástico, é de uma ideia absurda no sentido de a sua complexidade, do seu trabalho, a dedicação da Angelina e de todos envolvidos na coleção daqueles livros. Eu falo da Cabaça Mágica porque são um monte de coleções, né? A coleção Boa Noite, etc. São um monte de coleções com que a Angelina trabalhou. Então, eu só queria partilhar esta alegria, esta emoção que foi em 2009, se não me falha a memória, encontrar com a professora Fernanda Anjos, com a Angelina Neves, e daí estarmos a criar esses laços, estarmos em constante contato desde aquela época. Então, eu dediquei um dos meus primeiros livros a Fernanda Anjos, que fiz a desfeita de chamar a Angelina para fazer o prefácio, né? Que é a edição moçambicana do livro Viagem pelo Mundo do Grão de Pólen. Então eu disse, olha, eu vou juntar aqui as minhas 2 mães, eu vou juntar aqui as 2 pessoas das quais tenho maiores referências literárias para construir este livro. E o resultado é aquele livro belíssimo nisso.
é um trabalho, foi um encontro bastante interessante este. Angelina, agora é a tua vez, né? Agora é a tua fala. Eu só estava a fazer uma pequena introdução de como é que nós nos conhecemos, né? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada. Quer dizer, o Pedro é sempre um exagerado. Eu também não fiz muito. Ele é um... Eu sempre trabalhei com jovens, sempre trabalhei para que as pessoas, os jovens que eu conhecesse, escrevessem, pintassem, desenhassem, desde o princípio que eu comecei a trabalhar, mesmo com os ingritanos, chamei jovens para trabalharem. E o Pedro, a gente conheceu-se e ficámos logo amigos também. Basicamente foi isso. E pronto, ele tem muito talento e foi especial também. Conhecê-lo. E ele é que me está como é que se diz? A promover, porque eu fico sempre atrás e tento sempre fazer o máximo, quer dizer, a minha principal coisa é levar livros às crianças. Estou mais dedicada às crianças mais pequenas, à iniciação à leitura, portanto é nesse sentido, dos pequeninos até aos 10 anos. O único livro que eu escrevi assim mais para adolescentes foi aquele que eu ganhei o prémio Power dos contos tortos e direitos. É um livro assim. Como é que fica? Olha, vês? Temos os dois. Foi o único que eu escrevi realmente assim mais para adolescentes e jovens. De resto escrevo mais dos pequeninos, até 10 anos, assim, dos pequeninos. E é sempre nesse sentido, tanto... Bem, e a cabaça mágica, um pouco a cabaça mágica também, fica assim nos 12, vá lá, 10, 12, mas geralmente é sempre para os pequenininhos e para isso. E eu escrevo muito dentro de projetos, portanto tenho coleções em que eu faço especialmente para chamar jovens para escreverem e para fazerem a coleção. Tem outras coleções que são, sei lá, por exemplo, o Circo da Paz, que era um pouco para... Foi depois dos acordos de paz, portanto tínhamos de ver as histórias que dessem para as pessoas sentirem que não era preciso ficar inimigo, que havia sempre uma maneira de resolver os problemas de diferenças e de discussões que podia-se resolver de outra maneira. Então, nesse sentido, também fui buscar muitas histórias tradicionais que tinham filhos horríveis, comiam os filhos, ficavam inimigos, nunca mais se falavam, e tentava que se juntassem e que se resolvessem o conflito. Foi um pouco também nisso, sei lá, também estive muito ligada aos direitos das crianças, a divulgação dos direitos das crianças, portanto foi um pouco dentro de projetos que eu trabalhei, não só publicar livros para se pôr à venda. Os meus livros nem nunca estiveram em livrarias à venda, portanto... Só agora com o Pedro é que eu estou muito importante, sou artista principal, porque eu não era. Fazia assim, dentro dos projetos, para coisas específicas, sei lá, o que eu posso dizer mais. E pronto, já é isso, mais ou menos, não sei, queres acrescentar alguma coisa? Bem, é tanta coisa que eu podia acrescentar aqui, mas eu não quero interromper a tua fala hoje. Mas há um dado bastante importante, eu já falei isso em entrevistas, obviamente, mas eu gostaria de deixar aqui, mais uma vez, vincado. Creio que a Eliane já sabe, na primeira entrevista eu devo ter falado com ela, que é como eu publico no Brasil, não é? Como os meus livros passam a sair por uma editora no Brasil, que é a editora Capulana, que é no caso concreto dos livros Viagem pelo Mundo no Grau de Pólen, que saiu em 2015, e o K9, O Segredo da Caveira, que o Flávio esteve aqui a fazer referência.
Paz, provavelmente, é uma história que não interessa muito contar, mas para mim faz todo sentido contar e se calhar por mais esse aspecto que eu a considero de mãe, né? Mãe no sentido de não só por ter representado aqui ou ter exercido influência na literatura infanto-juvenil ou num estilo de escrita, mas principalmente mãe no sentido de quem cuida dos seus. E para mim a Angelina fez isso, quando se calhar eu não esperava e nem tinha um projeto de publicar no Brasil. Até porque eu estava quase que no início de carreira, né? Carreira literária, se bem que a expressão carreira literária não é uma expressão que eu tenha legitimidade para usar, se por exemplo, comparada com a Angelina Neves, né? A Angelina Neves tem por aí, quantos anos? 30, por aí, 40 de escrito. E eu muito gratificada. E eu tenho apenas... Eu faço 10 anos de publicação próximo ano. Então, é quase nada comparado com os anos que a Angelina tem. Eu vou abrir aqui um parênteses, já que eu falei agora de anos de publicação e anos de trabalho, que eu acho que é uma injustiça que se comete quando se faz análise da literatura moçambicana no geral. Que as nossas principais referências, quando fazemos estudos literários ou quando se discute a literatura, sempre passa pela publicação dos textos para adultos, não é? Ou seja, Mia Couto, Ngulani, Paulina e etc. E nos esquecemos que, se calhar, quase que na mesma época, a Angelina começa a publicar para crianças, né? Começa a fazer literatura infanto-juvenil. E eu acho isso um bocadinho injusto, na verdade. Não é uma questão de comparação, no fundo, mas é uma questão de dar os nomes, né, as coisas como elas são. E eu acho que neste paião literário, quando analisamos a literatura no geral em Moçambique, a Angelina é uma das pessoas que maior produção, ou seja, em termos de números, tem publicados em Moçambique. Para ser sincero, eu não conheço mais um escritor moçambicano que tenha tantos outros livros publicados, né? O Mia deve ter por aí 30 e poucos e é considerado o escritor mais publicado em Moçambique. Mas a Angelina tem mais livros publicados do que o Mia Couto. Bem, não falo de tradução ou de estudos. Eu vou fechar o parênteses aqui, que é para terminar o meu raciocínio, que quando a editora Capulana começa a fazer prospecção para publicar literatura infanto-juvenil moçambicana no Brasil, eles devem ter entrado em contato com o José Capão, né, que é um livreiro, distribuidor, e perguntou ao Capão, né, quem fazia literatura infanto-juvenil em Moçambique. E o Capão, claro que conhecia a Angelina Neves e mencionou a Angelina Neves. A editora Capulana entrou em contato com a Angelina Neves e a Angelina dá essa resposta que até hoje eu não consigo acreditar, né? Acho que ninguém seria capaz de acreditar. Que a Angelina Neves se recusa a publicar no Brasil porque diz que os livros dela não são comerciais, não devem ser comercializados, que ela quer oferecer, que ela está velha e que há muita outra gente que a Angelina considerava que provavelmente tinha mais caminho pela frente e que merecia publicar onde quer que fosse, incluindo o Brasil. E a Angelina, que já me conhecia, nós ainda não tínhamos trabalhado juntos, né? Já me conhecia, ela faz esta ponte entre eu, né? Entre mim e a Rosana, da editora Capulana. E é assim que eu assino um contrato com a minha primeira editora no Brasil, com a editora Capulana, e publicamos os dois primeiros livros que estão disponíveis hoje no mercado literário brasileiro. Então, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, não preciso acrescentar mais nada depois desta narrativa, quando eu chamo a Angelina de mãe, né? Porque ela cuidou de mim, ela fez esta ponte, ela mais do que tudo, ela valorizou o meu trabalho e se calhar, que eu costumo dizer que é um comportamento que boa parte dos escritores moçambicanos ou da lide artística, não só literária, mas artística no geral, não teria esta compaixão ou este carinho para com outro autor, com outro artista. E isto é único na Angelina, não é? Isto é único na Angelina.
E de certa forma, eu aprendi isto com ela, de modo que, quando, por exemplo, a escola portuguesa começa a buscar novos autores, a buscar novos escritores que estavam a se iniciar na literatura infanto-juvenil, eu me lembrei dos jovens que conhecia na época. E eu chamei a escola portuguesa, que é por exemplo, o Celso Celestino Cossa, o Mauro Brito, o Helder Fife, o Alexandre Dunduro e etc. Porque eu achava que mais do que publicarmos individualmente, ou mais do que fazermos aquilo que podia ser chamado de literatura infanto-juvenil moçambicana, que eu sempre contestei se existia um movimento, uma periodização da literatura infanto-juvenil moçambicana, eu achava que era preciso caminharmos juntos e, acima de tudo, termos jovens escritores a escrever para crianças e para adolescentes. Então, se calhar inconscientemente, eu fui pegar isso da Angelina, né? Eu aprendi isso da Angelina. E só hoje, analisando aqui esta fala, analisando como esses acontecimentos se conectaram, se relacionaram, eu consigo perceber que foi realmente a influência da Angie, nada tão sórdido ou exclusivo, milhentas de possibilidades que pudessem aí acontecer. Então, é mais por isso que eu volto a afirmar, e não me canso, se calhar, de dizer que a Angelina não só é minha mãe literária, como provavelmente é mãe literária de muitos outros jovens que escrevem só infanto-juvenil, e que a sua grandeza enquanto escritora não se resume somente para a literatura infanto-juvenil, não é? É para a literatura no geral. Eu quero abrir um outro parênteses, que é sobre um debate que eu tenho feito, e eu acho que é muito importante para não só contextualizar, não só para falarmos das narrativas da literatura infanto-juvenil moçambicana, não só falar entre portas, janelas e espelhos, né, como nos sugere o texto, mas que é a ideia do projeto de Moçambique, o projeto literário moçambicano como um todo, que se deixa sempre de fora a literatura infanto-juvenil. Eu vou dar um exemplo, que nós temos um prêmio em Moçambique, que é o Prêmio Carreira, né? E o Prêmio Carreira já tem premiado grandes escritores, desde o falecido Calando da Silva, Armando Arthur, Fátima Mendonça e por aí em diante. Todos esses têm uma carreira, claro, literária esplêndida e recheada de vários galardões e de muitos bons livros. E o engraçado nisto tudo é que, se calhar, o júri, ou quem de direito, propositadamente se esquece que a Angelina Neves merece um prêmio Carreira. Eu sei que a Angelina vai recusar isto, obviamente, né? Mas a Angelina Neves merece, tanto quanto os outros autores, os outros escritores, um prêmio Carreira. Não só é direito, como eu creio que é uma exigência, é uma espécie de devolução, né? De reencontro, não só da literatura, mas da arte moçambicana consigo própria. Então, é importante restituir a Angelina Neves aquilo que ele é de direito. Então, se eu fosse o júri, eu dava o prêmio Carreira ainda hoje, né? Mas, assim... Pronto. Os livros infantis, as crianças, não têm muito valor. Quer dizer, nunca ninguém ligou muito às crianças. A não ser aquelas pessoas que estão dedicadas às crianças, né? Ou se estás a trabalhar com alguma organização que está ligada às crianças. Então, tu consegues fazer alguma coisa. Porque mesmo o Ngingritano, por exemplo, quando eu fiz o Ngingritano, fazia, mas não havia no jornal, por exemplo, ninguém no domingo que corrigisse, porque uma pessoa dá erros, por mais que faça, não é? E que tivesse... Não havia, nem ninguém ligava. Depois, de vez em quando, alguém dizia: fizeste um erro assim, fizeste... podias ter dito antes de publicar. Mas pronto, para dizer que as crianças são a última... foram sempre, e acho que continuam a ser a última valor da sociedade. Quando eu acho que, para mim, são o principal e a primeira coisa que temos de ter atenção, porque são aquelas pessoas que... amanhã vão ser adultos e que têm de ter, sei lá, uma certa maneira de ser para poderem ver estas
coisas todas do mundo sempre a mudar. Então, eu acho que eu sempre tentei que outros jovens viessem desde o princípio, viessem e fizessem comigo e sempre tentei que fossem valorizados, porque, pronto, eu trabalhei num outro sistema, que não era o mesmo de agora, não é? Era um sistema em que a gente trabalhava para os projetos, para isto, para aquilo, ninguém pensava em pôr um livro à venda, quer dizer, eu não pensava em pôr um livro à venda no coisa. A minha ideia era chegarem às crianças, chegarem mais rapidamente o maior número de livros às crianças. Então era nesse sentido que eu trabalhava. Agora, eu acho que os jovens não têm de seguir esta coisa, e mais, é importante que eles sejam conhecidos e que eles façam. Então, sempre que eu posso, eu acho que é natural e que é muito importante dar-se. Por exemplo, o Mário Lemos também fez um livro com a Heloíse, que também ela contactou-me e eu disse, não, o Mário Lemos tem uma história mais ou menos nesse sentido, se calhar era bom trabalhar com ele. Porque eu vou tirar lugar aos jovens que estão... não tem sentido, eu faço o meu trabalho. Então, e é isso, não há aquele... ternura, aquela importância da criança estar presente. O livro infantil não é nada. Se não for promovido por, sei lá, agora temos a escola portuguesa, a Teresa que está, não é? A Teresa Noronha que está a promover, e pronto. Mas são poucas pessoas que se importam e que têm essa sensibilidade. Ao passo que dos adultos, não, porque eles são adultos, podem falar, as crianças não vão falar, vão ler. Então é um pouco isso, eu acho, não é... Eu até concordo com a Angelina, não é? Porque assim, se formos, por exemplo, a tentar periodizar essa coisa da literatura infanto-juvenil moçambicana, nós vamos encontrar vários momentos que eu costumo dizer que são momentos esporádicos em que houve uma certa produção e não necessariamente um grupo ou um movimento como existiu com o movimento da Charrua, ainda que eu acho que isso esteve prestes a acontecer quando a convite do Samora Machel, do governo da época, o Ziraldo veio a Moçambique para criar condições, né, para que se produzisse ou que se fizesse um conjunto de livros de literatura infanto-juvenil. E este seria um momento fundacional bastante importante para esta nova fase. Isso foi depois do Samora, o Ziraldo foi depois do Samora e foi com a Unicef, foi a Unicef que mandou vir. Yeah, foi. Sim. Foi em 93, parece. Não? Não foi antes. Sim. 93, por volta deste, 92, 93, que ele veio cá. Mas para desenhar e para fazer isso. Mas pronto, são coisas muito pontuais e foi a Unicef. Portanto, é o que eu digo, são organizações que trabalham com crianças, sei lá, depois temos a Progresso, por exemplo, estás a ver, que financiam coisas para crianças e que precisam. Que de resto... Sim, do material. Aquilo que se calhar que eu estava a dizer é que, por exemplo, naquela época, né, um bocado depois, o Gabinete de Informação, houve esta ideia de fazer literatura infanto-juvenil, mas era dentro da lógica do socialismo, não é? Era importante, tinha que se reinventar a narrativa, mas depois houve este momento em que há uma explosão de ONGs, de ONGs, de organizações internacionais que trabalhavam com a paz, com a segurança, enfim. E eu me lembro muito daqueles livrinhos que o grupo da Angelina trabalhou, que eram direcionados à prevenção, a questões de desminagem, não é? Sobre minas, sobre uma criança que perdeu um pé, uma mão, que era para alertarem as crianças sobre os perigos das minas, de encontrarem algo num campo, numa mata, como um abacaxi, como um ananás, isso, e para evitar. Depois houve, creio que era um projeto da Copimagem, né, 96, 97,
que vocês fizeram muitos trabalhos relacionados por exemplo, a questão da violência doméstica sobre a criança, dos raptos, né? Era o período do chamado Tatá Mamãe e Tatá Papá, lembras, Angelina? Sim, já. Mas esse eu já não entrei nesse. Não entraste? Não. Não, tá bem. Posso ter passado por lá, mas não. Sim, claro. Mas mas eram coisas, projetos específicos, sei lá. Eu fiz aqueles do macaquinho zangado e da Boa Noite, que era para as crianças vítimas de guerra, que eles não conseguiam dormir à noite, e foi com a ação social, com a Secretaria de Estado, na altura da Ação Social, e com o Unicef e com a Cruz Vermelha. Esses aí, por exemplo, foram depois utilizados na Colômbia e foram utilizados... Não, na Colômbia eu sei que foram traduzidos e mandaram umas traduções, mas são trabalhos que são específicos para aquelas organizações, para aqueles momentos um pouco... claro, e hoje nós temos já a lógica do mercado, né? Porque os livros devem ser feitos, devem render e devem vender. Até porque, com a exceção da Progresso, existia a Fundação Contos del Mundo, né, que era também em parceria com a Escola Portuguesa, que fez um projeto de reconto, que é aquela coleção dos 10 livrinhos que agora são publicados no Brasil. Hoje, o que temos, em termos de produção, do que se espera, é basicamente dentro do comércio, né? Produzir para vender, e os livros devem vender, porque senão não tem como reinvestir. Mas eu gosto particularmente, tem saído coisas bastante boas, não é? A Angelina trabalhou, por exemplo, naquela coleção com a Zizile, né, que é o Instituto da Criança, da Fundação da FTC, que é um projeto bastante bonito, que eu tenho uma pena que os livros não estejam a ser, se calhar, distribuídos ou disseminados com alguma intensidade. Eu não sei o que é que se passa. Mas há uma outra coleção que eu acho que é importante para a criança, porque estamos a falar do incentivo à leitura. Eu não sei se vocês conseguem ver este aqui, que é uma coleção da editora Alcance, que é uma coleção de 10 livros que se chama Zua e Mueze. A coleção Zua e Mueze tem 2 personagens fixos, que é Zua e Mueze, que é traduzido, uma das línguas locais é o Sol e a Lua, não é? E tem autores bastante interessantes, bastante reconhecidos, como Luís Carlos Patraquim. O Patraquim, por exemplo, escreveu este, que é Não Há Pessoas Invisíveis, que tem a ver com a questão de lidar com as diferenças uns dos outros. E todos os livros, 10 livros da coleção, eles sempre abordam essa questão de um dos problemas da sociedade que possa envolver a criança. Eu vou ler aqui, por exemplo, Aprender com HIV/SIDA, aprender com a importância da escola, aprender com o racismo, aprender com a malária, aprender com a importância do desporto, aprender com a importância das bibliotecas, aprender com a importância da leitura e por aí em diante. Então, era um projeto financiado por um grande banco aqui em Moçambique e que fez 10 livros que eu acho que, pelo menos a nível do interesse ou da motivação para publicar, acabam ser uma mais-valia para o mercado literário moçambicano. Mas há muitos outros autores que têm publicado nos últimos anos que eu acho que pelo mercado, melhor, pelo cenário acadêmico ou de estudos literários infantis juvenis em Moçambique, eles passam despercebidos, como todo mundo passa despercebido, né? Eu já disse isso em vários outros momentos, que a academia moçambicana, as principais universidades, escolas ou institutos de letras, de educação, eles quase que não estudam literatura infantil juvenil. Eu só acompanhei, a título de exemplo, que é uma universidade na província da Zambésia, que é a Unilicungo, que tem uma disciplina de literatura infantil juvenil. E essa disciplina é ministrada pelo professor Pedro Napido, no doutoramento no Brasil, e que exclusivamente escreveu sobre a evolução da literatura infantil juvenil moçambicana, contexto, autores, realidades e por aí. Então, das universidades das quais eu tenho conhecimento, esta é a única que tem um curso, que tem uma disciplina no seu curso de letras para a literatura infantil juvenil. A nível de Maputo, a nível da Beira, não conheço nenhuma.
Mas eu queria fazer menção, por exemplo, a estas publicações, não é? Dá para ver onde é aqui, né? Esta é do Luís Carlos Patraquim. Eu conhecer 1 ou 2 livros do Patraquim para a área da literatura infanto-juvenil. Este eu não conhecia, não vi na imprensa nem nada, e foi uma surpresa ler esse texto, que é o Gala Gala Cantor, que é muito bonito e tem ilustrações da portuguesa Ivone Ralha, que é um livro fantástico. Tem este também, que a Angelina deve conhecer, é pedagogo, que é o Carlos dos Santos, que é o Na Esteira das Estrelas. O Carlos dos Santos também trabalhou para a Unicef, para o INDE, não é isso? Sim, uma espécie de tradição na produção literária infanto-juvenil. Ele tem muitos textos produzidos para criança, desde recontos, contos tradicionais e textos de autor. E alguns deles traduzidos para as línguas locais, né? Para o Xixangá, né, Macua, e distribuídos por organizações como a Unicef pelo país todo. Bem, por fim, eu queria mostrar este aqui, que é o da Ange, que é o Ontem e Hoje, Contos Tortos e Direitos, né? Que venceu o Prêmio Power, que é um texto bem interessante em termos de experimentalismo literário, se formos aqui considerar, né? Porque a Ange não só recria o conto tradicional, mas também recria o próprio gênero do conto, não é? Ao mesclar o conto, a história, com o diálogo, né? Como se fosse uma espécie de drama ou de entrevista, que dá uma nova forma de ver ou de interpretar os contos tradicionais. Porque, no fundo, é isso, é o conto interpretado por personagens que a própria Ange criou. Então, eu acho que esse texto também no conjunto, esse texto é fabuloso. Merecia umas ilustrações melhores, né? Eu depois vi aqui que quem fez essas ilustrações da fotografia é o Mário Lemos. Não foi ilustrações, são fotografias que eu roubei ao Mário Lemos. Portanto, nem foi ele que ilustrou. Eu roubei as fotografias. Ele cedeu as fotografias. Eu estava a fazer um trabalho de campo de uma coisa qualquer, que já não me lembro, que ele estava a fazer e fazia fotografias. E ele mandava muitas fotografias daquilo que ele fazia. E eu disse-lhe assim, olha, eu vou-te roubar fotografias só para pôr no livro, porque não estou para ilustrar, e ficaram as fotografias no livro. Mas isso foi depois, quando eles quiseram uma publicação e pronto. E eu achei que as fotografias calhavam-lhe bem ali e criavam um real irreal. Pronto, foi uma experimentação como outra qualquer. E fui eu que roubei, não é culpa do Mário Lemos, fui eu que lhe roubei as fotografias, disse, vou usar estas tuas fotografias. E ele, claro, disse logo, claro, usa o que quiseres, pronto. E foi assim. Portanto, não foi ele que deu, fui eu que roubei. Pronto. Tá, que bom. Que bom, não. Mas assim, eu tenho pena também que este livro não esteja distribuído e que não sei onde é que também ficou, não sei. Não é? Em princípio era a Associação dos Escritores que iria vender, distribuir para venda, mas não sei. Não. Acho que eles no princípio ainda tiveram alguns à venda lá mesmo na associação, que eu ainda fui lá. Alguém me tinha pedido e eu fui lá saber se tinham e comprei 2 ou 3 lá mesmo, na Associação dos Escritores. Porque eles é que iam editar os livros. Mas estão a dizer-nos que tem muitas perguntas. Tem muitas perguntas, mas a gente para por aqui. Creio que são perguntas das pessoas que estão a assistir o SA. Mas eu só queria fechar, que é uma espécie de provocação, né? Eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar aproximar aqui. Isso, a câmera. Bem, acho que não. Deixa eu só ver. Por aqui, consegue ver o Anjo? Plano Nacional de Ação de Leitura Escrita. Sim? Sim. A Anjo conhecia este documento?
Não. É de novembro. Quer dizer, assim de repente não estou a ver. Olha, assim, eu gosto de pensar neste documento, neste Plano Nacional de Ação de Leitura Escrita, quando, por exemplo, quando se pensa, ou quando imaginamos o futuro da educação em Moçambique, e muito particularmente o contexto da produção do livro infanto-juvenil, não é? Porque a indústria do livro infanto-juvenil em Moçambique, ela praticamente não existe. Com a exceção da Escola Portuguesa e da Alcance, que fazem publicações esporádicas, não mais de 10 livros por ano, quase que não temos uma publicação. Por exemplo, este ano nós não temos mais de 7 livros infanto-juvenis publicados, o que eu acho que é uma pena. E o plano que foi aprovado em 2017, eu acho que traria, se tivesse sido implementado, ou se houvesse vontade de implementar, traria aqui elementos que iriam agregar, não é, valor a toda esta cadeia de produção do livro infanto-juvenil, desde os autores, ilustradores, o parque gráfico, incluindo as escolas, a biblioteca, e estimular o gosto pela leitura, né? E, claro, a criatividade e a imaginação, que são elementos que o próprio plano definiu enquanto objetivos alcançados. Mas, infelizmente, o plano não foi implementado. Eu já estive em dois ou três encontros com responsáveis desta área de governo, da área de cultura e educação, que este é um outro detalhe, porque o plano ele foi completamente desenhado somente pelo Ministério da Educação, e o Ministério da Cultura não entrou em nenhum momento. Mas quando eu questionei sobre o plano, eles disseram que até tinham uma vontade de implementar o plano de ação e leitura, de leitura e escrita, mas que o governo, que o Estado não tinha fundos, não tinha dinheiro para implementar este projeto. E desde 2017 o plano está assim em banho-maria, né? Como a gente diz, está assim inoperante. Um dos elementos bem interessantes deste documento que eu tirei reflete-se com este trabalho que a Angelina já tem feito ao longo de muitos anos, como, por exemplo, quando a Angelina providenciou que na Ponta do Ouro tivesse aquelas leiras de leitura, não é? Que é o trabalho com a comunidade, que é um projeto bem interessante, que muito provavelmente pudesse ser alargado para o país todo, não é? Se existisse também vontade, e que pudesse beneficiar a muitas regiões do país, escolas desde primárias e secundárias, que não têm uma biblioteca, não é? E a coisa da biblioteca é bem interessante. A Angelina costuma dizer que as nossas escolas não têm biblioteca porque não têm livros, não é? E as escolas não têm livros porque não têm bibliotecas. Então, eu acho este um ciclo vicioso bem cômico. Mas voltando aqui ao plano, e os projetos do plano, né, de apoio ao desenvolvimento desses hábitos de ler em casa, a leitura na escola e a leitura na comunidade, que é um bocado do trabalho que a Angelina e eu temos feito ao longo desses anos, né? A Angelina, pelos projetos pelo qual já passou, né? Há pouco tempo a Angelina esteve a dar uma formação em escrita e produção de livros infantis juvenis pela Progresso, que é um projeto belíssimo, mas também tem feito, por exemplo, na Ponta do Ouro, e eu tenho feito com o projeto Ler para Ser, um bocado pelas províncias do país, que leva livros às bibliotecas, às escolas carenciadas e às comunidades que dificilmente têm acesso ao livro, ou que, obviamente, nunca viram um livro, com exceções, com uma grande exceção do livro escolar. Então, no fundo, é realmente uma pena, e eu sinto bastante que um plano como este, ainda que seja um plano com muitas falhas, com muitas lacunas, não é? A nível do projeto de concepção de uma política pública, mas é realmente uma pena que ainda com essas falhas todas, o projeto não esteja a ser, o plano não esteja a ser implementado. Enfim, eu acho que falei bastante. Cianja,
Bem, acho que há muitas perguntas aqui. Tem muitas perguntas, agora vamos. Já ainda temos de falar depois. Podemos ir às perguntas, Eliana, Flávio. Diga aí, Flávio, queres mediar esse momento? Conseguem me ouvir? Sim, sim. Eu vou começar por mostrar coisas que eu não havia mostrado antes. Este é o livro da Angelina com o Pedro. Conseguem ver? Sim, sim, estamos vendo. Que o Pedro me enviou gentilmente, de maneira carinhosa, porque é um livro mágico, é um livro ilustrado, um livro muito agradável de ler, que transita muito facilmente entre esse caráter um tanto formacional, de que a Angelina falou muito bem, e artístico-literário. Tinha uma pergunta no chat. Este é o livro. Do Gala Gala. Cada vez que eu leio, eu choro muito. E sobre o qual eu não consigo escrever, que mantém meu débito. Também é um livro belíssimamente ilustrado. Flávio, então eu já coloquei lá no chat uma referência de um artigo meu que sobre este livro, né? Porque, não que eu seja insensível, mas o encantamento pelo próprio Chico Antônio, porque a inspiração é a partir, né, da música e da história contada também por Chico Antônio, então ele é coautor. Tem um artigo lá, e daí já botei no chat, no YouTube, se o pessoal quiser conhecer um pouquinho aí do livro, tá? Não é edição brasileira, é edição moçambicana. É o romance que está nos contos moçambicanos, em que eu acho que o Pedro é brilhante na maneira de reescrever, de recontar, de refazer a história. Ele não reconta, ele reficcionaliza. Esse é o livro que o Pedro disse que tem uma edição no Brasil, e de fato tem. Eu confesso que li e percebi um caráter muito mais realista, referencial, em que o Pedro retoma um pouco dos aspectos de uma realidade referencializada de um Moçambique colonial, no primeiro momento da guerra de descolonização, da guerra de desestabilização. É um livro de poemas, extremamente agradável, com poemas de caráter profundamente narrativos, ainda que eu não goste de poemas. É o livro que eu brincava e que esses dias eu mandei para o Pedro, dizendo que aqui em Portugal achei um único exemplar no estoque do FENAC. E, oportunisticamente, comprei. Comprei porque eu acho que cabe... Não é um livro infantil, muito menos juvenil no sentido lato. É um livro em que ele transita pelo fantástico, pelo insólito ficcional, pelo terror, pelo horror, pelo policial. É um livro em que o mundo fica devendo ao Pedro, a despeito dos 2 prêmios que ele ganhou, uma edição que faça o livro circular no cenário da CPLP. E é um livro agradavelmente também de poemas, que eu confesso que li com menos cuidado. Da Angelina, eu só tenho, como disse, cópias piratas. Recebidas As minhas cópias são todas piratas, não? Recebida pelo Pedro, que li. Gostei muito de ouvir a Angelina e o Pedro. Obrigada. E percebo, obviamente, um compromisso da Angelina com uma formação de um cidadão, uma formação de um cidadão leitor,
e, de certa maneira, como a formação de um cidadão leitor de língua portuguesa numa nação plurilingüe, cuja língua portuguesa é a língua oficial, né? A despeito de eu ter ou não prazer, gostar ou não gostar, são outras histórias. A função, o papel, a funcionalidade, a importância da presença da Angelina é inquestionável, é indiscutível. Eu não vou avançar em perguntas pessoais, porque eu tenho o privilégio de ter o e-mail da Angelina, ter o contato com a Angelina e poder me dar ao luxo até de amanhã ou depois pedir qualquer coisa à Angelina para fazer. Como estamos em cima da hora, eu vou deixar o espaço para que os interlocutores outros, que não sejam eu, façam. Mas eu não posso deixar de dizer que fiquei muito honrado e feliz em ouvir a Angelina e ouvir o Pedro, com quem eu acabo falando muito a miúde, seja pelo WhatsApp, seja pelo Messenger, né? Se quiser falar algo, Eliane, faça, e vamos tentar abrir para que as pessoas façam perguntas e a gente promova um diálogo. Obrigada, Flávio, obrigada. Então, eu só queria, acho que até foi falado aqui, acho que pela Márcia Carvalho, né? Márcia Evelyn, que gostaria de conhecer para a Angelina, né? Acredito que seja para a Angelina. Gostaria de conhecer suas produções. Podem ler um pouquinho, poder ler, acredito que seja. Podem ler um pouquinho. Tu está solicitando que os colegas, que Angelina e Pedro leiam um pouquinho de suas obras. Enfim, nós estamos aí com o tempo, acho que apertado, porque às 11 a gente começa os simpósios e tem várias perguntas, Márcia. Então, assim, vamos ver se a gente consegue, né, de repente, algum rápido, algum poema, enfim, mas eu já tenho. O próprio professor Flávio, no início, sugeriu o vídeo que tem no YouTube com o Pedro lendo João Galagala, com a entrevista com o Chico Antônio, enfim, e tem as entrevistas com a Angelina também, mas eu vou passar para eles essa questão, tá? Mas eu queria dizer um pouco, rapidamente, do trabalho que a gente tem feito com a produção da Angelina Neves, né? Até porque, como o Flávio recebeu, eu não vejo como pirataria, mas é porque os livros estão em PDF, os livros circularam em tempos diferentes, e como tem um eco, né? Infelizmente não é do meu computador, mas enfim. Eu sinto eco, espero que todos estejam me ouvindo. Mas compreender que esses livros, como a própria Angelina colocou, eles circularam muito por instituições não governamentais. Então, eles foram trabalhos marcados, né, Angelina? Assim, num determinado momento, eles não tiveram reedições. Então, por isso que estão em PDF. 2018, quando estive em Moçambique, também vim como não pirataria, mas oficializado, né, no PDF, a produção. Por isso que eu iniciei a minha fala colocando a generosidade da Angelina, né, e o desejo que ela tem de ver a sua produção, que não circulou comercialmente, estar circulando, né, entre os leitores, e, ao meu ver, entre os pesquisadores também, para pensar isso que o Pedro coloca como uma história da literatura infantil, né? Então, eu queria dizer que esse pendrive que veio em 2018, ele resulta, então, num site que até o final do ano vai ser lançado, né? Onde estarão todos os livros da Angelina em PDF e todos eles resenhados. Claro, aqueles que não são comercializados, né? Então, a gente tem aí um livro hoje que é comercializado, que é em coautoria com o Pedro, mas os demais a gente vai disponibilizar, principalmente para os pesquisadores, né? Quem sabe saia daí várias pesquisas sobre essa produção, e em parceria, então, com a Universidade Eduardo Mondlane, com a professora Ezra Ponga e com a Sara Laís, que hoje está na Fundação Fernando Couto.
E já temos, então, para dia 9, já convido todos, o lançamento do primeira produção daí escrita sobre esse trabalho, que são 27 resenhas, né, de 27 livros, desses PDFs que chegaram, e que está num livro, então, que se chama Livros e Leituras, a produção de Angelina Neves para a Infância, organizado por mim pela Zâmbia, e as resenhas do grupo de pesquisa Literalize, aqui da UFSC. A gente fala isso com muito orgulho, porque eu acho que abre aí essa possibilidade para outros pesquisadores também conhecerem a produção. E o livro, esse livro é em PDF, é um e-book, e ele vai ser disponibilizado gratuitamente também a partir do dia 9 de outubro. Então, fica aí para quem tem interesse, né, a possibilidade de ter acesso a esse material. Então, só para colocar, se alguém tiver alguma dúvida com essa produção e querer conhecer mais a produção da Angelina. Agradecer, então, aí a fala dos dois colegas, a interlocução que o professor Flávio Garcia fez, mas vou puxar, então, algumas perguntas que eu acredito que emende aí com um pouco do que a gente vem da produção e da fala do Flávio, quando o Flávio pergunta sobre o plurilinguismo, né? Que a Angelina tem esse compromisso com a língua portuguesa. Poderíamos dizer que nem tanto, porque na Cabaça Mágica, ela viaja às províncias, ou melhor, a sua personagem, e em cada província ela traz um pouquinho, ao menos a forma de cumprimentar, né, daquela região, anunciando que cada província tem a sua pluralidade linguística. Eu já marco um pouco isso, e porque o professor Paulo Vinícius fez um comentário aqui, né, e pede para que se comente sobre as traduções português para as línguas locais, mas também vice-versa. Nós sabemos que a Fundação Progresso tem muito esse trabalho, né, Angelina? Então, eu vou passar para a Angelina, e o Pedro também pode falar um pouco. E já anuncio o trabalho da Elaine Lima, aqui na UFSC, que está traduzindo Canova e o Segredo da Caveira para o Xangana, junto com a professora Ézara, né, que eu acho que vai ser um trabalho bem interessante. Eu passo para a Angelina e para o Pedro comentarem essa questão das traduções de português para as línguas locais, né? Bom, eu não estou... A Progresso, que é uma organização com que eu tenho trabalhado em livros infantis, eles têm um programa de educação bilingue. Então, há muitos dos livros que eu fiz que são traduzidos em várias línguas, conforme o local onde eles querem pôr o livro como educação. Eu acho... Bom, quando eu comecei era obrigatório o português, antigamente. Depois veio mais tarde a necessidade que viram de haver bilingue. Mas a primeira quando começámos a independência, viu-se a necessidade de todos falarem português e todos terem acesso a português como uma língua oficial. Porque Moçambique tem mais de 25 línguas, qualquer coisa assim, 23, 25... 23 línguas. Então, era muito difícil ter livros nas 23 línguas. Cada província ter os livros na sua língua. Cada província que não é província, é cada zona, não é? Há províncias que têm 2 línguas e 3 línguas. Então, o português tinha toda a gente saber. Era preciso obrigar as pessoas a saberem português, a lerem português, a falarem português. E não foi este o sentido do português, como uma língua que unia e que fazia as pessoas entenderem. Depois viu-se que não, que é muito, para as crianças pequeninas é muito mais fácil se eles aprenderem na própria língua a introdução à educação e depois então, como segunda língua português, seria muito mais vantajoso. Mas isso tem de ter professor, tem de ter livros, tem de ter uma data de investimento, que agora estão a começar mais ou menos. Mas a Progresso já tinha começado antes, com o ensino bilíngue. Principalmente começaram com a alfabetização para os adultos, no bilíngue. E depois agora também começaram a introduzir com as crianças. Não sei se o Pedro tem mais informação que talvez possa acrescentar, dar.
Não. É isto, é um pouco, mas o português tinha de ser conhecido, falado, escrito, lido. Isso. Angie, eu acho que mais do que isso não posso acrescentar nada, né? Acho que tu conheces melhor esses meandros da tradução, principalmente para as línguas locais. E infelizmente eu não tenho um livro meu, gostaria imenso, mas não tenho um livro que foi não só publicado como traduzido, para além desta experiência, que está a acontecer agora na Universidade Federal de Santa Catarina, pela mão da Eliane e da professora Ezra. Então, já tive convites para tal, sim. E há mais uma coisa, é que muitas das línguas não estão escritas. E algumas línguas estão escritas por várias pessoas de diferentes línguas. Então, a escrita é conforme a fonética daquele país, se é alemão, se é inglês, se é português. Então, tinha de também fazer uma organização de como escrever aquela língua. Porque elas não são escritas, de princípio eram línguas não escritas, sim, né? Faladas, não tinham. Eu creio que, se calhar, quem tenha mais experiência nesse trabalho de tradução, de publicação em livros traduzidos, sejam os professores Miguel Oana, não é? Da imprensa universitária, que tem muita publicação também infanto-juvenil, e o professor Carlos Santos. Eu sei que Carlos Santos tem muitos livros, 3 ou 4 livros, bilíngues ou trilingues, que foram publicados pelo país em projetos específicos como da Unicef. A falecida professora, que também é escritora, Fátima Langa, também tinha 3 ou 4 livros publicados em línguas locais, em línguas nacionais, como português Xangana, português Emakua, português Bitonga. O Rafo Dias, que não é moçambicano, mas viveu em Moçambique durante muito tempo, também tem um livro publicado pela Alcance Editores que se chama O Mar de Maputo, que também está publicado em versão bilingue, né? Que é o português e o Xangana. Eu particularmente não tenho ainda e com muito gosto teria. E acho maravilhoso essa ideia das línguas locais, do ensino na língua local, ainda que eu considero que seja uma questão bastante problemática em termos de políticas de línguas, né? Que nós não temos uma política de língua nacional em Moçambique, não temos uma política de educação que dê primazia à questão de língua, ou à questão da linguagem. Falo da linguagem no sentido de línguas locais. E eu percebo isso como se fosse uma grande salada, não é? Muitas das vezes, projetos cujos resultados passados 5, 10 anos não se vislumbram. Então, eu acho que alguma coisa está errada ou não está alinhada para a questão da educação bilingue ou da educação nas nossas línguas, nas línguas locais. Enfim, mas é uma opinião bastante pessoal e eu ainda acho que é necessário que professoras como Ezra, Sara Laísse ou outras que trabalham com a questão da cultura versus que é se é que um dia o governo esses textos, né, essas recomendações. Mas eu acho que há mais 2 perguntas, professora Eliane, que são bastante importantes, bem interessantes aqui. Ela perguntou se nós temos alguma interferência ou participação nos nossos projetos, né, em termos de ilustração ou o projeto gráfico. Tu tens alguma interferência? Não percebi bem. Temos alguma interferência? Não percebi. Na construção do livro, no sentido na criação das ilustrações e do projeto gráfico.
Bom, quando eu fui no princípio, até eu desenhava tudo, porque aquilo era tudo feito à mão, nem havia computadores, nem havia nada, era tudo feito à mão, eu fazia as ilustrações e tudo. O único livro que saiu, assim, muito bonito foi o que eu fiz com o Ziraldo, né? Boa Noite, que estava todo bem desenhado. Os outros são desenhos que eu fiz. Alguns gostavam, outros não gostavam. Mas não, nunca ninguém interferiu com a gráfica. Depois começaram a aparecer jovens que tinham feito a escola de artes visuais, que sabiam, então eu fui chamando jovens, como sempre eu chamo os jovens para fazer as coisas, para começarem a desenhar, para começarem a ilustrar, mas nunca houve nada. Eu digo, as crianças são esquecidas. E eu achava que era preciso fazer, então fazia. Se era preciso fazer, era preciso fazer. E fazia com o que tinha e com o que podia, não é? Sem muito problema, nem... É como as crianças também não são muito exigentes, desde que gostem, tenham cor e a história seja alegre, elas ficam satisfeitas, recriam aquilo, pintam outra vez, se não está bem, elas fazem à maneira delas e então... Se calhar até mobilizou mais pessoas para... Olha, aquela não sabe desenhar, agora vou eu desenhar por ela. Não sei. Mas não, nunca ninguém interferiu em nada que fosse das crianças. Nem sequer nos temas. Podia... Sim, acho que os temas acho mais... pelo menos no meu tempo. Só agora é... Ora, eu sou um bocadinho mais chato. Eu às vezes costumo fazer sim, interferências ou não nos projetos gráficos e no tipo de ilustrações. Eu posso dar 2 exemplos. Nos primeiros livros eu não fazia, né? Eu não tinha assim um grande domínio e nem conhecimento do que se fazia. Mas há um livro particular que é o livro Comboio que Andava de Chinelos, que eu tive uma grande interferência, assim, né, no sentido de que influenciei bastante o tipo de ilustração e o design gráfico que eu queria. Porque nós acabávamos de fazer um livro que eu achava que era muito bonito, muito belo, que é a história de João Galagala, que eu achava que era um outro nível de ilustração e de concepção gráfica. E quando o gráfico, que na verdade é o ilustrador também, Luís Cardoso, apresentou-me um projeto, eu achei que era muito insonso, ou de certa forma, um bocado antiquado, tendo em conta o projeto do livro anterior. Então tentamos os dois trazer um projeto que fosse mais moderno, né? E que, de certa forma, fizesse um casamento entre o texto e a imagem. E acabou sendo a coisa bonita que eu acho que é o comboio que andava de chinelos. E também tivemos que devolver uma e outra ilustração ao Walter Zand, porque ou achávamos que a ilustração era muito abstrata, ou que ela tinha que ser mais explícita, e por aí em diante. Então, uma e outra vez, eu sim peço ao designer, ao ilustrador, para melhorar isto ou aquilo, ou a ter uma ideia mais ou menos próxima daquilo que eu quero. Bem que isto não acontece com todos, né? Porque o ilustrador, o designer gráfico também são artistas e acima de tudo, eu prezo pela liberdade artística, né? Que cada um faça dentro dos materiais e do seu entendimento aquilo que melhor acho que é para o livro. E um exemplo destes é o exemplo do livro com a Angelina e o Maurício Negro, né, que é brasileiro, onde nem eu interferi, eu acho que nem a Teresa, nem a Angelina interferiu durante todo o desenho gráfico e a construção das ilustrações. Então, foi nos apresentar um projeto e todos nós amarmos. Então, eu acho que isto é assim, às vezes depende, e às vezes sim, e às vezes não. E é outra... Lá, os livros que tu fazes também são para venda, não é? Aqueles eram para projetos, então quanto mais baratos e mais práticos fossem, melhor. Para ser distribuído, porque eram distribuídos, não é? 10 mil livros a serem distribuídos pelo país e não 1000 livros para... Estás a ver? Era uma outra
a dimensão das coisas que nós tínhamos. Então tinha de ser, não nos podíamos perder em coisas que depois iam levar o seu tempo e teriam o seu peso e o seu preço. Pronto, foi uma forma que encontramos. Vá lá, né? Era uma outra idade, era na pré-histórica, agora estamos na pré-histórica, agora estamos numa idade mais moderna. Pré-histórica. Infelizmente, Temos a mais uma comissão pergunta, organizadora... Oi? Tem várias perguntas aqui, mas infelizmente a comissão organizadora está nos pedindo, né, para ir fechar devagarinho, mas fechando aqui a atividade, porque nós temos a seguir os simpósios temáticos, né, que são 11 horas. O Flávio tem aí uma fala, quer falar, né, já apontou o dedo. E eu já apontou o dedo, que feio. Levantou a mão. E gostaria, então, de convidar, o Flávio está com um simpósio, né, Flávio? Acho que pode falar um pouco do simpósio também. E eu também gostaria de convidar para o simpósio de literatura para infância e juventude as temáticas afro-brasileiras e africanas, que começa das 11 às 12h30. E nós temos, então, 5 trabalhos de literatura para a infância de Moçambique, né? Estaremos ali com 2 estudantes, o José dos Remédios, que acho que o Pedro conhece, né? Orientando da Sara, estamos com o Aurélio José Cuna, o pessoal estará conosco, apresentando trabalho também sobre a produção de Moçambique. Então, vai ser uma mesa aí com a literatura para a infância de Moçambique. Agradeço, então, imensamente o convite da professora Regina e do Flávio para estar aqui junto nessa mesa, e passo a palavra, então, aí, se é que é possível passar a palavra, mas jogo, né, a bola aí para o Flávio. Flávio, quer falar? Apagando. O microfone, Flávio. Abri o microfone, já estão todos a me ouvir. Eu queria agradecer ao Pedro. Estão a me ouvir? Estão a me ouvir? Tá. Ouvem-me? Sim, estamos então, sim, pode falar. Eu queria agradecer ao Pedro a gentileza de ter aceitado. A Angelina, dupla gentileza, porque foi via Pedro contato. Dizer que o Pedro é objeto de uma das comunicações do simpósio que eu coordeno amanhã. Quer dizer, amanhã são 3 sessões. 2 sessões são basicamente dedicadas a Moçambique. Inevitavelmente, temos falado eu e Pedro sobre isso, 6 das comunicações, 10 primeiras, acabam versando sobre Miyakoto. É muito engraçado, mas isso é um fato. Anteontem eu conversava com José Luiz Pires Laranjeiras exatamente sobre isso, né? O quanto em Moçambique escritores como Miyakoto, como Paulina, acabam sendo escritores abordados, e como se esquece um outro universo periférico. E quando eu chamo de periférico, não estou chamando de menor, estou chamando de periféricos que estão à volta de, entendendo que a mídia, o processo midiático os fez como núcleos, né? E também não estou valorando a qualidade nuclear deles. Mas amanhã o Pedro, uma das obras do Pedro é objeto de uma das comunicações. E já queria dizer ao Pedro e à Angelina que a gente tem costurado a ideia de um novo evento, quem sabe na própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que ganha fôlego nas literaturas africanas, em torno das literaturas africanas. A editora que eu organizo, uma editora universitária que é o Dialogarte, tem publicado livros sobre os africanos, e-books. Recebi recentemente 2 pedidos de e-books sobre africanas.
No nosso novo catálogo editorial, que estou revendo a página inteira, haverá uma entrada específica sobre estudos em literaturas africanas. É uma editora científica, logo não é de ficção, mas é provável que em breve a gente pense num novo evento que privilegie, quando eu digo privilegie, não é porque mereça privilégio, mas é porque tem o foco central, as africanas. E eu já queria poder antecipadamente contar com o Pedro e contar com a Angelina mais uma vez, sabendo que Regina Micheli, parceira de todas as horas, vai estar disponível para conduzir o universo do Pedro e da Angelina nessas literaturas, eu vou usar no plural mesmo, que atendem um leitor criança e um leitor jovem. Obrigado, Eliane, pela parceria. Obrigado, Angelina, pela gentileza maravilhosa, pelas informações que me trouxe. Obrigado ao Pedro pela sempre gentileza, pelo sempre carinho, pela sempre amizade que temos tido. E parabéns à Regina por esse evento que coroa, de maneira essencial, uma literatura que a mídia, no seu sentido próprio, e que a universidade, com grande parcela de culpa no que diz respeito aos estudos das literaturas nas letras, e não estou pensando na pedagogia, ou na psicologia, ou na sociologia, mas nas letras, como pensamos letras no Brasil, e não como pensamos letras em Portugal, por exemplo, que a qual a universidade não tem dado o valor merecido. Nesse momento de pandemia, um abraço apertado para todos vocês, ainda que à distância, esperando momentos de abraços em que a gente possa estar junto e se abraçar com muito afeto, com muito amor e com muito carinho. Eu vou muito também agradecer a Angelina, a Pedro, por vocês estarem aqui conosco hoje. Realmente está ficando um gostinho de quero mais. As perguntas, quase, né, em sua grande maioria, não conseguiram chegar até vocês, as minhas também não, mas às vezes eu posso mandar por e-mail. Então, me sinto privilegiada nesse momento. Então, acho que nós vamos ficar, sim, com um gostinho de quero mais, né? Queremos mais vocês aqui conosco, trazendo os livros, apresentando melhor esses livros, lendo, respondendo as perguntas das pessoas, interagindo. Pedro e Angelina, olha, meus mais sinceros agradecimentos, e sim, vocês emocionaram a todos. É recorrente no chat o agradecimento, a emoção, as histórias que vocês nos trazem. E queremos mais, tá bom? Queremos muito mais vocês aqui de fora. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço para o Brasil. Um beijo super especial a vocês. Muito obrigada também a esse público que está aqui nos prestigiando. Muito grata. Obrigada. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigada.